Agora vamos falar um pouco sobre algumas das reações tardias, que são aquelas que ocorrem após 24 horas da transfusão. Então vamos iniciar falando sobre a reação hemolítica imunomediada tardia. Ela ocorre em indivíduos previamente aloimunizados, isto é, os que já passaram por outras transfusões e as mulheres que tiveram gestações anteriormente. Ela é geralmente detectada entre 3 a 10 dias da transfusão. Anticorpos irregulares indetectáveis ou não detectados anteriormente no soro do paciente reexposto a determinados antígenos em uma nova transfusão são os responsáveis por essa reação. O grupo mais suscetível são os portadores de anemia falciforme. Os sistemas mais frequentemente envolvidos são o RH, KEL, KID e DUFF. Quanto ao diagnóstico, não é incomum essa reação passar despercebida, por ser confundida com a doença de base, ou não ser percebida por ocorrer lentamente e vários dias após a transfusão. No entanto, o quadro clínico pode apresentar febre, icterícia, queda de hemoglobina e aproveitamento transfusional inadequado. Portanto, é importante considerá-la quando o incremento pós-transfusional da concentração de hemoglobina for abaixo do esperado. Seguindo nossos estudos das reações tardias, temos a púrpura pós-transfusão, caracterizada com intensa trombocitopenia, frequentemente acompanhada de sangramento. Ela pode ocorrer de 1 a 24 dias da transfusão. Sua ocorrência é rara, porém grave. Acomete principalmente as multíparas, porém há relatos de ocorrência em outros pacientes, como os politransfundidos, por exemplo. Pode haver febre e calafrios durante a transfusão implicada, causada por haloanticorpo do receptor contra antígenos plaquetários do doador. A destruição das plaquetas ocorre, geralmente, pela presença de anticorpos contra o antígeno plaquetário HPA-1A, presente em 98% dos indivíduos, o qual leva à destruição das plaquetas transfundidas e as do próprio paciente. A púrpura pós-transfusional é um quadro autolimitado. Se resolve completamente em cerca de 3 semanas, porém, 10% dos pacientes podem evoluir para óbito por sangramento no sistema nervoso central. Vamos falar agora da doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional. Ela tem ocorrência rara, mas é grave e potencialmente fatal. Suas condições mínimas para a ocorrência são: presença de linfócitos imunocompetentes no hemocomponente transfundido. Diferenças no sistema HLA entre o doador e receptor, particularmente em situações em que esta diversidade antigênica não seja suficiente para impedir a enxertia do linfócito do doador, mesmo que temporariamente. Também pode ocorrer quando o doador tiver ligação consanguínea com o receptor. Uma outra situação que pode estar relacionada é a inabilidade do receptor em rejeitar os linfócitos do doador, como pode ocorrer em imunossuprimidos. O diagnóstico é essencialmente clínico, tem início de 7 a 10 dias da transfusão. Já em recém-nascido, seu início costuma ser um pouco mais tardio. Os primeiros sinais e sintomas são febre, exantema, que acomete inicialmente o tronco e a face, e posteriormente os membros. Outros sinais e sintomas que surgem com o passar do tempo são alteração da função hepática, com elevação das aminotransferases e bilirrubina, enterocolite com diarreia aquosa, pancitopenia secundária à aplasia da medula óssea, náuseas e vômitos.